Olá, boa tarde, boa noite mais uma vez. Eu quero, junto com você nesse instante, iniciar a leitura do capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, com o coração aberto, disposto a continuar falando sobre a graça de poder ajudar, contribuir com a causa maior do Evangelho, assistindo no caminho aqueles que são de fato necessitados, pobres, órfãos, viúvas, e assim ficarmos cada vez mais ricos da generosidade, da graça de Deus abundando em nós, e isso tudo redundando em louvores, em adoração, através de muitos, aquele que todos os dias nos abençoe e nos guarda. Eu te convido nesse instante a aquietar o coração, convidar os seus, abrir sua Bíblia aí, E vamos lá. No final a gente clama a Deus e ora pelas causas que nós temos. Diz assim, verso 1: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, dos irmãos da Judéia, dos necessitados, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então Paulo está assim mostrando e dizendo para aqueles irmãos de Corinto que era prazeroso para Paulo nem precisar mais escrever, porque eles se tornaram entregues a essa obra, se ofereceram para essa obra, e Paulo usou isso como testemunho na Macedônia, falando aos macedônios do quanto que a Acaia, os irmãos de Corinto na Acaia, se entregaram para essa obra de socorrer os necessitados, de ajudar os irmãos da Judéia, lá de onde partiu o Evangelho. Isso é muito bom, amados. Contudo, ele está dizendo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então Paulo está dizendo que está enviando alguns irmãos para lá e que Paulo espera que ele não fique decepcionado, ou seja, para não dizer os cristãos, os coríntios, Porque Paulo havia falado muito da generosidade deles, do amor, das ofertas, da voluntariedade deles de se entregarem, de contribuírem, de arrecadarem, E já imaginou esses irmãos chegando lá em Corinto e encontrar essa igreja despreparada, sem nada? Ou seja, então a vergonha não seria de Paulo, seria deles que não fizeram. E Paulo está dizendo que eles fizessem isso com antecedência, junto com os irmãos que foram, Tito, Tíquico, Lucas e os outros macedônios que quiseram ir para lá conhecer a região e ver tudo de perto. Que eles arrecadassem com antecedência para que quando Paulo chegasse, Paulo não tivesse que ficar colhendo ofertas na hora, e que eles fizessem isso como fruto da generosidade, da gratidão, do amor, da alegria, não como avareza, porque tem gente que está fazendo disso um comércio, ou seja, eu vou dizimar porque eu quero ganhar mais, eu vou ofertar porque eu estou interessado nisso e nisso. Não. Se você dizima, se você oferta pensando em ganhar mais, isso é avareza. Não tem alegria, não tem generosidade, não tem amor nisso aí. Existe um segundo interesse no seu dar. Você não está dando por amor, por conta de uma obra nobre, que é a obra do Evangelho, de vidas que estão sendo curadas e abençoadas com tal e tal projeto. É fruto do seu avaro, do seu interesse em enriquecer, em crescer. E se você fez isso, você já adoeceu no processo. Já perdeu tudo.
porque não existe no seu coração gratidão. E isto afirma o verso 6, Paulo diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Paulo está citando aqui um adágio rabino, né? Não está escrito nos provérbios do Antigo Testamento, mas eles usavam isso sempre, amados. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com a fartura também ceifará. Isso no Novo Testamento ganha um contorno esplêndido e maravilhoso. Porque, segundo Jesus, segundo Paulo, segundo Pedro, portas se abrem para aqueles que semeiam com fartura, com alegria e com generosidade. Sim, e não é porque você vai enricar no processo, não. Conquanto Jesus fala em Lucas 6, verso 38, né? Aquele que oferta, que dizima, que a oferta dele é boa, Jesus ainda usa esse termo, né? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, também vos medirão. Mas quando você vai olhar o texto no profundo, Jesus está falando das riquezas espirituais que brotam, porque há uma sinergia, há uma ligação muito forte. Quando a gente em amor, em gratidão, oferta, planta, semeia, lança o pão sobre as águas, porque os céus se abrem, portas se abrem, tesouros são entesourados no céu, o seu ser se abre em cura, você cresce em todas as dimensões da sua vida. Sim, amados, sim, é assim que é. Cada um, verso 7, contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não dá com o coração, será que eu dou? Aquela tristeza, ou por necessidade, não. O irmãozinho está tão fraco, está tão pobrezinho. Você está dando não é por gratidão, por generosidade, por amor. Você está dando com dó, por conta da necessidade extrema do outro, ou seja, de você mesmo não tem gratidão, não tem generosidade, não tem um plantio correto. Deus ama porque Deus ama a quem dá com alegria. Se o dizimar, se o ofertar, se o abençoar aqueles que te abençoam espiritualmente, ensinando, te exortando, te confortando, traz peso no seu coração, você está errado. E se você faz isso ainda com medo do gafanhoto, migrador, devorador, cortador, com medo de perder o carro, de perder isso, perder aquilo, se você dizima com essa perspectiva, você está só na periferia da espiritualidade do Novo Testamento. Você só está nas percepções externas. O seu olhar ainda é todo em torno de Mamon, da avareza. Você não entendeu o significado do que é gratidão. Do que é gratidão. Como está lá registrado lá em Números, quando os irmãos chegam nos desertos, não tinha água, e Moisés, e vem a fala para Moisés: canta, brota, ó poços, água. E eles cantavam e brotavam. Por que cantar vai fazer minha vida? Não. É a gratidão, amados, em toda circunstância da sua vida, quando você se abre em gratidão a Deus, por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz, por tudo que Deus fez por nós, pela salvação grata que Ele nos deu de graça. Amado, isso é tremendo, isso é poderoso demais. E eu vejo irmãos que são prósperos em tudo, justamente por conta da generosidade do coração, o amor do coração. Deus, verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Não tem limites para aquele que é generoso no contribuir, no ofertar, no dizimar. Sim. Não vai faltar meios para ele continuar abençoando. Vão brotar poços de água no deserto. Vai fartar os lugares mais áridos da vida dele. Vai encher o ser dele de curas. Isso entra para a vida eterna. Está aqui escrito, ó. A fim de que cada um, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, grave esses termos,
Superabundez em toda boa obra que você vai fazer, você superabunda. O céu se abre, não há limites. Deus é o dono do ouro, da prata, Ele não precisa de nada seu, Ele não barganha com ninguém. Você reparou que todo mundo que tenta se salvar por si mesmo, salvar-se a si mesmo, ele se torna arrogante? Não tem gratidão pelo que Deus fez. Como está escrito, verso 9, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Esse texto Paulo está evocando lá do Salmo 112, no verso 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça entra para os portões da eternidade. Dura para sempre, permanece para sempre. Isso é um provérbio, está lá. Sim, e lá ainda diz mais ainda o Salmo. Lá tem ainda completo. Você vai ser coroado de glória em todo o seu poder, toda a sua vida. Sim, então é esse o cerne, amados. Esse é o cerne. Quem contribui com alegria, com generosidade, com gratidão, esse não tem limites na vida. Porque o ser não é avaro. Ora, aquele Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, o vosso campo, a vossa horta, o seu trabalho, a sua vida, a sua casa. Ele vai abençoar e multiplicará os frutos da sua justiça. Ele vai multiplicar seus carros. Não, o cara que é generoso, que é amoroso, ele não está nem preocupado com essas coisas. Ele sabe que no caminho Deus cuidará dele. Deus cuidará dele, enriquecendo-vos em tudo, na sabedoria, no amor, na fé, na bondade, na cura, no milagre. Não vai faltar o bem, amados, para você, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Você vai ser cada vez mais abundante, porque todos os seus atos de generosidade, de amor, ajudando, contribuindo, ofertando, dizimando com essa alegria, com a causa nobre do Evangelho, com obras sociais que visam o bem-estar, a cura de gente, com pessoas sérias, amados. Isso, quando você faz com generosidade, as pessoas recebem aquilo e rendem glórias e graças ao Deus que te abençoou e que te prosperou para isso. Agora, se você faz só por necessidade do irmãozinho que está com fome, o irmãozinho recebe. A fome dele é saciada, a sede dele é saciada, mas você não cresce no ser. Porque você fez com peso, com dor, com dificuldade. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos. Esse serviço, essa obra, não somente supre a necessidade imediata dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Em muitas graças a Deus, isso redunda em muito louvor, porque cada irmãozinho está recebendo, ele nem sabe quem está ofertando às vezes, mas ele está orando e dizendo: Deus, obrigado porque o anjo do Senhor trouxe. Deus abençoe essa pessoa. E aí vira, amados, essa cadeia, essa teia, onde nós todos somos um, e isso vai brotando com orações, com amor, com graça, com curas, com explosões de milagres, com crescimento do ser. Isso é poderoso, visto como na prova desta ministração, de estar ministrando, ajudando, abençoando gente, todos que são abençoados glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Amados, aquilo que você confessa ganha vida, é fato na sua vida. Essa liberalidade, essa riqueza em Cristo, esse poder do Evangelho brota de dentro de você. Pensa no que eu estou te dizendo aqui. Pensa. Você não pode fazer como Ananias e Safira fez, pensando em si mesmos e mentindo. Gera morte. Faz isso não. Faz isso não.
Isso não procede de Deus. Não procede, não tem vida. O que a gente percebe é que ao longo dos anos, você vai percebendo que tem muitos irmãozinhos que começam a ter medo, justamente porque no nosso ambiente eles colocam o contribuir, o dizimar e o ofertar como forma de lei de imposição. E as pessoas começam no processo a fazer isso, sempre em função, eu tenho que fazer, porque é isso, porque é aquilo, e esquece de enxergar nisso aí a gratidão, o amor, a generosidade, a alegria. Então tudo passa a ser peso e o povo carrega culpa, e uns começam a usar isso como forma de barganha, de troca, como se o dízimo e a oferta fosse uma moeda de troca. Eu vou dar porque eu vou receber mais. Aí gera um tanto de sentimentos malignos, perversos, que vai adoecendo o povo de Deus. Enquanto oram eles a vosso favor, ou seja, todo mundo que está recebendo a sua generosidade, o fruto do seu amor, da sua alegria, da sua gratidão, ele recebe aquilo, ele usa aquilo, mas ele agradece a Deus e ele ora por você mesmo sem te conhecer. E aí, neurologicamente falando, eu já falei para vocês, isso é a teia de oração, isso atinge as pessoas, entra no mundo, está tudo conectado, amados, com grande afeto, em virtude, verso 14, viu? Da superabundante graça de Deus que há em vós. Isso é poderoso, esse processo. Isso é grande, isso é majestoso, isso é glorioso e gera cura na vida de muitos, amados. E eu quero te convidar para fazer isso nesse instante. Olha, amados, só falta um versículo para a gente encerrar, e eu quero dizer assim, o verso 15. Dinheiro, eu não brinco com ele. E eu convido ninguém a fazer dele um brinquedo. E ninguém no mundo da igreja, do evangelho, use o contribuir, use o ofertar, o dizimar como meio de troca, dando para receber mais. Não faça isso, não. A gente, quando a gente faz algo, dízimo, entrega o dízimo, ou oferta, ajuda alguém, a gente tem que fazer, além de fazer com alegria e gratidão no coração, você tem que fazer com uma declaração forte e poderosa de que Deus é que é o Senhor visceral da sua existência e não mamon, não dinheiro. Porque o dinheiro, Jesus disse que ele é um principado, uma potestade espiritual, que ele domina a gente, controla a gente. É por isso que o Deus das religiões tem se tornado mamon. Não, amados. Quando eu faço isso, eu faço em gratidão por toda a boa dádiva que do céu veio para conosco. Eu apenas estou honrando Deus quando eu faço isso. E eu agradeço Deus de todo o meu coração. E o verso 15 diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos orar nesse instante, amados. Graças a Deus que nos faz superabundar nessa obra de ajudar, de socorrer o necessitado, o aflito. Eu te convido a fazer isso nesse instante. Abra o seu coração e não retenha isso, não. Tudo que Deus tem te dado, ajude, ame. No chão da vida é assim, amados. Para onde nós caminhamos, nós não vamos levar nada, exceto aquilo que você planta no corpo como fruto de justiça, de amor, de generosidade. E isso sim entra para os portões da eternidade que você leva contigo. Então vamos orar juntos nesse instante. Feche os seus olhos, coloque a sua causa diante de Deus e vamos juntos contribuir e ofertar nessa causa nobre do Evangelho, que é ganhar almas para Jesus e ajudar aqueles que de fato no caminho precisam de ajuda. Deus, obrigado por cada um que caminha aqui conosco. Ajuda-nos a contribuir com alegria, com generosidade, fruto da gratidão. Gratidão de um Deus que por nós todos os dias nos dá todas as boas dádivas. E mais do que isso, o Deus que destituiu de toda a sua glória e riqueza celeste e ganhou um corpo de morte como nós. Sentiu as nossas dores, empobreceu, foi humilhado na cruz do Calvário,
mas ressuscitou em glória e riqueza e poder, para que nós que éramos pobres nos tornássemos herdeiros ricos de todas as boas dádivas dos céus, as riquezas celestes. Obrigado por cada um, Pai, que entendeu e que compreendeu. Meu Deus, e obrigado, Pai, porque nós queremos fazer isso de todo o nosso coração, com todo o nosso ser cheio de gratidão, com alegria e generosidade em direção àquilo que precisa. E eu sei que o Senhor é bom, então enquanto isso, Pai, abre as comportas dos céus, abre janelas dos céus, faz chover sobre a vida dos teus filhos e enriqueça-nos em toda boa obra, Pai, no chão dessa terra. Oh Deus, e que seja nos momentos de fartura, seja nos momentos de escassez, seja na dor, seja na alegria, ensina-nos a todos os dias a cantar, a agradecer, oh Deus, e glorificar o Senhor, para que poços se abram no deserto, rios de vida brotem nesses corações áridos, empedernidos, oh Deus, cujo dinheiro se tornou Deus e se tornaram avarentos. Cura-nos e liberta-nos de toda avareza, Pai, porque o Senhor que é o nosso Deus. Então abençoe cada casa agora, cada família, cada irmão e cada irmã, e sopra sobre nós o vento, Pai, dessa graça, desse dom inefável do Senhor, de podermos contribuir, de ajudar, Pai, no caminho, aqueles que momentaneamente estão precisando. Obrigado, Pai, por essa bênção de estarmos juntos. É assim que nós oramos gratos por tudo e pelos milagres recebidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.